aula. Então, bom dia para todos que eu ainda não falei. A gente vai dar continuidade do nosso assunto anterior. Eu queria saber o seguinte, alguém ficou com alguma dúvida na aula passada? Vocês conseguiram fazer a atividade direitinho? Tá? Vou só dar uma revisada do que a gente estudou na aula passada. A gente estudou sobre o caminho do conhecimento, né, as formas do saber, e a gente falou, que aí vocês não podem esquecer, que essas formas do saber, elas passaram pela mitologia, pela arte, pela filosofia, e estamos passando também pela ciência, tá bom? Então, você pode abrir o seu livro na página 16. Enquanto isso, eu vou preparar um slide para a gente continuar a nossa aula. Então, olha só, eu estou usando o livro didático, volume 2, e a página que a gente começa a trabalhar hoje é a página 16, tá bom? Durante a aula, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar, tá certo? Então, vamos começar. Vou um instantinho para parar aqui o slide. Tá? Só um momentinho. Quero só informar para vocês que as conversas do chat ficam gravadas, tá? Então, por favor, cuidado com a linguagem lá, como você se refere, que seja só para o assunto das nossas aulas. Então, falar coisas que não devem, porque depois vai ser repassado à escola a nossa aula. Tem como a senhora desativar o chat, tia? Mas tá bom, vou desativar, tá bom? É que às vezes alguém está com problema no telefone, no microfone, aí a forma que a pessoa tem de me avisar é essa. Ah, tá. Tá? Mas eu vou desativar por enquanto. Se eu perceber que alguém está com problema, então durante a aula eu vou estar solicitando a participação de vocês através da leitura, de perguntas. E lembre-se, quando eu perguntar, não tenha medo de dar uma resposta, talvez errada em relação ao assunto. Porque assim eu tenho a ideia de como está sendo a sua compreensão, tá bom? Então, lembra, a nossa sala de aula ela é um laboratório para que amplie o nosso aprendizado. Então, vamos começar. Só um instantinho. Deixa eu só ampliar aqui o nosso slide. Só ver aqui uma coisa. Opa. Vamos lá. Então, olha só. Nós estudamos na aula passada sobre o saber, as formas do saber. E a gente percebeu que toda essa busca do conhecimento era para descobrir ou para saber a verdade. Né? Que verdade? A verdade... Está mudando, tá? A verdade da origem, né, do universo, a razão da nossa existência, por que acontece isso ou aquilo, para buscar explicações sobre fenômenos também da natureza e sobre fenômenos sociais, culturais, tudo que está relacionado ao ser humano e a sua existência no todo, a existência de tudo que tem. Então, toda essa busca é a busca da verdade. Então, o nosso assunto hoje é sobre verdade e sabedoria. Tá? Próximo slide aqui. Então, olha só. Eu vou deixar já escolhido, vou pedir para Ana Luísa. Ana Luísa, leia esse slide para a gente, por favor. Verdade e sabedoria vêm sendo motivos de reflexão pelo decorrer dos séculos. Portanto, a busca de critérios para identificar os sábios não é recente. Ok. Aqui parte-se da ideia de que a verdade, a sabedoria está com os sábios. Então, quem são os sábios?
como identificá-los? Qual é o critério que a gente vai usar para identificar que uma pessoa é um sábio, né? Pode ser considerada como um sábio. E a gente vai ver essa viagem aqui. Andrei, pode ler o próximo? Assim como a verdade, a sabedoria vem sendo motivo de reflexão pelo decorrer do século. Então, olha só, a gente pode ter alguém muito inteligente, mas essa pessoa pode não ter sabedoria para usar a sua inteligência em prol de si e do outro. Às vezes as pessoas, elas usam a sua inteligência para fazer o mal e não o bem à sociedade. Aí elas conseguem maquinar as coisas, planejar. A gente vê que aquela pessoa é inteligente, mas ela faz uso errado da sua inteligência, né? Ela não é sábia para fazer o uso. Então, olha só. Portanto, a busca de critérios para identificar os sábios não é recente. Tá? Quem será? Quem são os sábios? E aí, Maria Eduarda, pode ler, por favor? É Pitágoras, tá? Pitágoras viveu na Grécia Antiga, aproximadamente no século V a.C., e teve muitos seguidores. Foi matemático e filósofo, além de ser considerado o criador de termos filosofia, amor e sabedoria, e filósofo, amigo da sabedoria. Então, por exemplo, Pitágoras, ele não gostava que alguém o chamasse de sábio, mas sim de filósofo. Tá? Ele não se considerava um sábio. E foi ele que criou, tá, esse termo filosofia. Vocês vão ouvir muito falar ainda desse filósofo. Ele criou alguns teoremas da matemática que vocês vão estudar, se não estudaram ainda, vão estudar o teorema de Pitágoras e outras fórmulas aí também, dependendo do curso que você vai seguir adiante, né? Então, mesmo ele sendo matemático, sendo alguém muito inteligente e até sábio, ele não se considerava, ele se considerava apenas um amigo da sabedoria. Porque conta-se que, segundo Pitágoras, a verdadeira sabedoria não era acessível aos mortais. Então, a sabedoria era algo que estava com alguém que não fosse daqui, né? Alguém sobrenatural. Como no caso eu usei a figura de Jesus, né? A ideia de Jesus como um sábio que não era mortal, tá? Aqui, deixa eu ver, Sami, pode ler esse próximo slide? Posso. Vamos lá. Por isso, quando o chamavam de sábio, Sófocles, ele respondia que era um filósofo. Pode pular, filosóficos. Pois não Seria havia amigo alcançado a sabedoria, mas amava e desejava aproximar-se dela cada vez mais, ou seja, ele praticava filosofia. Ou seja, esse deve ser também um desejo de vocês, de buscar sabedoria. Vocês são muito inteligentes. Né? E o que vocês estão precisando buscar mais? Sabedoria para conduzir a vida de vocês, tá? De forma mais sábia possível. Então, com o passar do tempo, diferentes filósofos refletiram sobre o verdadeiro significado da palavra sábio. O que é um sábio? Né? Aí, olha só, e eles chegaram a uma conclusão. Ainda na antiguidade grega, muitos desses filósofos eles concluíram que um sábio ele não seria dotado apenas de grande conhecimento, mas ele precisaria ter simplicidade, ele precisaria ter autocontrole, independência e coragem para enfrentar as dores que não pudesse evitar. A gente tem uma sociedade hoje de jovens e de adolescentes, assim como vocês, que tem muita dificuldade para enfrentar o sofrimento. Que o sofrimento, para esse grupo, eles são extremamente frágeis, porque ele é passado a ideia de que a gente, para viver uma vida feliz, é uma vida sem dor, é uma vida sem sofrimento, é uma vida sem dificuldade, é uma vida sem nãos. Essa vida não existe. Então, nós precisamos aprender a receber nãos, nós precisamos saber que nós vamos passar por sofrimentos, sim, não tem como evitá-los, e nós precisamos ter a coragem para enfrentar e saber que tanto o sofrimento
quanto à dor da perda de alguém, a perda de um amigo, a perda de um familiar, quanto receber um não, eu preciso ter aí a coragem para enfrentar tudo isso e sobreviver a isso, né? Não ficar no fundo de um sofrimento, achando que a vida terminou porque eu estou passando por aquela situação, tá certo? Eu perdi o meu pai quando eu tinha 12 anos e foi a pior dor que eu já senti em toda a minha vida. E eu tinha a impressão que aquela dor não ia passar nunca, né? Mas alguém me disse que com o passar do tempo, aquela dor passaria, sem que eu o esquecesse. Porque eu achava que quando alguém dizia isso, eu dizia assim, não, nunca vai passar, porque eu nunca vou esquecer o meu pai. E até que um dia alguém disse, não, a dor vai passar, mas você de fato nunca vai esquecê-lo. Né? Então, eu precisei ser forte para continuar os meus estudos naquele momento, ser forte para me acostumar com a nova vida que eu ia ter sem ele, né? E estou aqui, gente. Então, a gente tem que ter coragem para passar pelos sofrimentos, e a gente consegue, tá? E a gente tem que passar com sabedoria. Também a gente tem que ter o autocontrole. O que é o autocontrole? Por exemplo, quando alguma coisa tira a Ana Júlia, o Andrei, a Maria Eduarda, a Juliane, o Bento, todos vocês do sério, né? Você precisa ter o autocontrole para não deixar com que o seu impulso, de repente, da ira, do furor, acabe te levando a fazer algo que você não faria em outra situação. Tá? Então, é controlar as emoções. É não ter uma agressividade porque não conseguiu controlar. Você disse, não, bati nele porque eu estava com muita raiva, eu joguei isso porque eu não me controlei. Não, o sábio busca ter outro controle. O sábio, ele não faz aquilo que ele sente vontade de fazer, que é errado. Mas ele controla aquela vontade e tenta resolver a situação de uma outra maneira. Tá? Então, por exemplo, a gente vê que essa falta de controle está muito presente no trânsito também. Muito presente dentro da sala de aula, né? Às vezes, poxa, você estuda com alguém há tantos anos e só porque a pessoa tirou uma brincadeira que você não gostou, você reage com tanta violência, né? E quando você é chamada, você diz, eu não consegui me controlar. Não, o sábio tem que buscar o autocontrole. Todos nós devemos, tá certo? E devemos ter simplicidade. Às vezes você se julga, né, conhecer muito, você sabe que você é muito inteligente, e aí você tem que ter a simplicidade de não humilhar ninguém, né? De ser acessível, de ter a paciência de ensinar o outro quando ele precisa, de não dizer, ai, tu não sabe isso? Ai, mas tu é burro, é tão fácil. Não, tem que ter simplicidade, tá? Para respeitar e para ensinar o outro. Tá? Vamos adiante. Agora, Amanda. Amanda? Eu estou fazendo a chamada conforme me responde. Não vale ligar e sair, tá? Tá me ouvindo, Amanda? Oi. Meu bem, pode ler aí esse slide. Pode, Amanda? Vou ler, tá? Então, olha só. Na Grécia Antiga... Posso ler, tia? Pode ler. Na Grécia Antiga, muitos jovens se tornavam alunos e seguidores daqueles que eram considerados sábios em suas cidades. Geralmente, esses sábios eram pessoas de mais idade, que se dedicavam à filosofia e ao estudo das ciências da época. Olha só, gente, a gente vai fazer um diferencial agora. Vocês vão ver muito grande do que era antes e do que era depois. Os mais jovens, as pessoas da idade de vocês. Eu vi, tem um aluno riscando o slide, isso eu só vi no 6º ano, né, nas crianças menores. E, na verdade, eu até expliquei para eles que, em geral, acontece na educação infantil. Então, lindinho, tenha autocontrole para não ficar brincando com o slide, porque a aula vai estar gravada, disponibilizada, tá? Para que os seus pais não sejam acionados sobre isso. Então, vamos lá. Eu sei que
Tem como apagar. Só não Pois sei, é. no celular tem que apertar no botão, né, onde risca e tem um excluir lá. Então, já apagaram aqui, tá bom? Vamos lá. Depois vocês tiram um tempinho para isso. Um dia eu vou colocar um slide para você riscar aqui, tá? Mas hoje não vai dar. Então, olha só. Você vai ver que os mais Pensava que era só jovens... comigo, professora, me desculpa. Ah, tá bom, querido, tudo bem. Olha só. Na Grécia Antiga, a gente vê que os mais jovens, e os mais jovens lá era também da idade de vocês, eles procuravam seguir aquelas pessoas que eles consideravam sábios, e geralmente eram pessoas mais velhas, pessoas que eram dedicadas à filosofia, aos estudos da ciência da época, pessoas que tinham experiência, né? Então eles buscavam. Quem são os sábios que vocês buscam hoje para seguir, para aprender com eles? Eu quero dizer uma coisa para vocês, os pais de vocês, eles estão na lista desses sábios para a vida de vocês. E é muito importante ouvi-los. Ninguém nesse mundo ama tanto vocês quanto os seus pais. Por mais que você, às vezes, ache que não pareça, mas é um equívoco. Com certeza, eles amam muito. E quando você achá-los chatos, aí que você vai perceber o quanto eles te amam, né? Então, olha só, vale a pena ouvi-los, tá? Porque eles já passaram por caminhos que vocês não conhecem e eles vêm bem mais além que vocês. Agora, olha só. Afinal, por que esses jovens buscavam esses sábios, né? Para aprender tantos saberes e para vencer seus próprios impulsos e defeitos. Então, vale a pena chegar e dizer assim, mamãe, como é que eu consigo me controlar com meu irmão? Talvez ela tenha uma palavra para te ensinar sobre isso. Às vezes ela vai dizer, vale a pena brigar com teu irmão só por causa disso? Será que não tem uma outra maneira de resolver? Ela te leva a refletir e a pensar. Será que se você também tivesse uma outra atitude? O problema é que a gente quer procurar pessoas que sempre nos deem razão, que só olhem o nosso lado. Mas a gente precisa encontrar pessoas que são imparciais, que olham tanto o nosso lado como o lado do outro. Porque se você aprende a conviver bem dentro da sua casa, você também vai aprender a conviver bem com as pessoas lá fora, a resolver os seus conflitos de forma correta lá fora, tá certo? Então, olha, por isso essas pessoas, elas eram valorizadas, esses sábios, e admirados pelos mais jovens, os quais procuravam imitar o seu modo de ser, pensar, agir e conviver com os outros. Então, vamos supor que você olhe os seus pais ou os seus professores e diz assim, tá aí, eu quero ser alguém dedicado na profissão, eu quero ser alguém que busca o conhecimento, eu quero ser alguém assim, com honestidade, com garra, que sempre está disposto a ajudar outras pessoas, que talvez sejam também qualidade dos pais de vocês. E aí, olha só, mas hoje, quem são as pessoas valorizadas e admiradas e até imitadas pelos mais jovens? São essas pessoas, gente. E quais são as principais características dessas pessoas? Para você admirar as pessoas hoje, até seguir... Eu não me incluo gostando desses caras aí. Tá bom, meu bem, tá certo. Eu estou falando assim de modo geral, tá bom? E é para você pensar quais são as pessoas que você admira, segue, até imita. Tá? Então, muita gente segue e imita o que essas pessoas fazem. E, às vezes, imitam cegamente. Tá? Mas quem são elas? Elas são sábias? Quais são as características delas? Né? Porque elas são vistas como modelo ou ídolos para a nossa sociedade. Então, refletir sobre isso. Né? Quem são os seus modelos que você tem? É importante. Por exemplo, a Anitta, gente. Quantas pessoas têm ela como o seu referencial, né? Procura se vestir como ela, dançar como ela, ser parecida com ela. Mas, gente, essa Anitta que é apresentada aí na mídia não é a Anitta verdadeira que está lá na realidade. Aqui ela representa o que as pessoas querem, não o que ela é de fato. Tá certo? Então, a gente precisa ver quem são as pessoas que você admira
né, que vocês admiram, quem são as pessoas que vocês seguem, quem são as pessoas que vocês consideram como sábias, né? Eu sempre brinco com meus filhos que eu queria fazer um programa em resposta ao que ele diz sobre a mãe dele, principalmente. Vocês já ouviram alguma vez? Já ouviu, Ana Luísa? Não. Que ótimo, vocês não perderam nada. Vou até mudar para vocês não lembrarem quem é. Mas eu fico olhando assim. Minha filha, a primeira vez que ela me mostrou, eu digo, eu vou fazer um vídeo em resposta a isso. Porque ele fica imitando a mãe dele, né? E põe a gente assim como chatas. Tá? Mas assim, que modelo você está seguindo? Pensa aí, quem é o teu referencial? Quem você diz, tá aí, eu queria ser como essa pessoa. Tá aí, eu me espelho nessa pessoa. Aqui, né? Ninguém, Bento. Mas é importante. Não, desses não, Bento, da sua vida, né? É importante ter alguém como referencial, né? Eu tenho certeza, a Ana Luísa, quando eu cheguei na escola, a Ana Luísa estava doente, né, Ana Luísa? E com certeza tinha alguém lá dando força para a Ana Luísa, animando ela, no lado dela, dizendo, olha, minha filha, você vai passar tudo isso, logo, logo você vai estar de volta, né? Que eu imagino que no momento que ela estava tão desanimada, alguém estava dando aquela força para ela. Talvez várias pessoas, essas pessoas são importantes. Em geral, essas pessoas são a nossa família, tá? Então é importante valorizar. Vamos para o próximo slide. Opa, terminou bem aqui. A gente ainda tem um tempinho aí, a gente vai agora para a atividade do livro, tá bom? Que eu prometi corrigir com vocês algumas atividades. E aí eu vou Professora, eu não tenho caderno. Oh, meu bem, você está sem livro? Sim, eu tô. Só o caderno digital. Eu esqueci a minha senha. Tá bom, mas você vai marcar as páginas do que eu vou estar corrigindo hoje para que você possa responder lá. E daí eu vou perguntar, é simples. Vou voltar um pouquinho na aula passada, tá bom? A gente tem uns minutos aqui ainda. Então, olha só. Vou pedir que todos vocês que estão com o livro abram na página 15. E quem está sem livro, fique bem atento, porque eu vou ler. É fácil de responder, tá bom? Você vai poder participar da aula e você anota a resposta aí no teu caderno, no papel aí. Então, assim, todo mundo aí na página 15. Uma tarefinha de casa bem fácil. E essa tarefinha já é de revisão. Ela diz assim, a mitologia, a arte, a filosofia e ciência são algumas formas que a humanidade encontrou para conhecer melhor o mundo e a realidade à sua volta. Então, olha só, Andrei, se eu perguntasse na prova assim, quais foram as formas que a humanidade encontrou para conhecer melhor o mundo e a realidade à sua volta? Quais foram, Andrei? Aprendeu. Quais foram essas formas? Quem quer tentar responder? Não. Pode responder, Ana Luísa. São várias formas. Aí tem a forma da sabedoria, também tem verdade, a mitologia, a filosofia, a ciência, a arte, todas essas. Tá bom. Sim? Sim. Agora, olha só. Só tiraria a verdade, porque essas, a mitologia, a arte, a filosofia e a ciência, como a religião também, ela tentou explicar, ela tentou mostrar a verdade para a gente, tá bom? Então, o exercício é exatamente para ajudar. E Bento, cadê o Bento? Tá me ouvindo, Bento? Oi, tô. Eu vou ler a primeira questão do quadradinho e você vai me responder que esse conhecimento se refere a que conhecimento? Olha, se é a mitologia, se é a arte, se é a filosofia ou a ciência. Diz assim, olha só, estudar os fenômenos com base na observação, experimentação e comprovação dos fatos, com auxílio de equipamentos e técnicas sofisticadas. Esse conhecimento está relacionado à mitologia, à arte, à filosofia ou à ciência, Bento? Ciência. Exato. Todas as vezes que tiver ligado à comprovação de fatos
com auxílios de equipamentos e técnicas sofisticadas, sempre vai estar ligado à ciência, tá? Lembra que a ciência tenta Ô, comprovar os professora, fatos. tenho uma dúvida. Sim, fala, Otávio. É uma atividade de cubinho que é para pintar o quadradinho? Sim, meu querido. Ah, então eu já fiz. Ah, que ótimo. Aí você só confere agora se está certo ou não, tá? Que página Olha é, só. tia? Oi? Qual é a página? Página 15, Ah, tá. tá? A gente está na página 15. Eu estou vendo aqui o nosso tempinho de aula. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ver se dá para vocês verem. Estão vendo? Essa página aqui, a gente está aqui nessa parte, ó. Tá? Então, vamos lá. Otávio, você vai responder a segunda, tá? Olha, explicar a realidade por meio de relatos fabulosos, em que divindades e fenômenos sobrenaturais dão origem a tudo o que existe no mundo, essa é uma explicação o quê? Mitológica, artística, filosófica ou científica? Mitológica. É Exato. de vermelhinho. Isso, vermelhinho, tá? É mitológico. Olha só. Algumas pessoas, só para você ter uma ideia agora na atualidade, algumas pessoas, elas chegaram a pensar que o Covid-19, ele apareceu por um castigo divino. Né? Então, tinha algumas pessoas dizendo, olha, está chegando o fim do mundo. Isso daí é castigo de Deus porque a humanidade está perversa demais. Então, essa explicação do porquê do vírus, né, do porquê da pandemia, é uma explicação mitológica. Tá? Não é uma explicação científica. Certo? E daí, quando juntou com aquela praga de gafanhotos que estavam vindo, aquela nuvem, aí teve gente que ficou mais apavorada. A minha mãe ligou para mim e disse, minha filha, será que está chegando o fim do mundo? Tem essa pandemia, esse vírus aí, agora uma nuvem de gafanhotos chegando ao Brasil. Não sei se vocês ouviram, Tá próximo. né? Não parece uma das 7 pragas do Egito, né? Olha, só para lembrar vocês, essas nuvens de gafanhotos, elas ocorrem todos os anos. Teve uma cidade que foi invadida pelos grilos. Né? Então, é comum, são fenômenos da natureza. Tá certo? Então, assim, a gente não pode ver um acontecimento e logo, sem analisar, explicar de forma sobrenatural. Né? Dizer, olha, castigo de Deus, está chegando o fim do mundo. Porque isso apavora as pessoas. E quando a gente vai investigar, o que aconteceu, por exemplo, Bento? O que aconteceu, Otávio? Os investimentos foram feitos na área tecnológica, mas na área de consumo. Não tanto na área científica, de pesquisa. Tá? Essa área recebeu pouco investimento. Pois é. Então, olha só, em decorrência disso, a gente não tem o conhecimento necessário para combater esse vírus da forma que deveríamos. Então, por isso é tão importante... Pois é. Tia, Sim, o erro foi ter chamado vírus de corona, que se fosse Palmeiras não teria mundial. Tá. Então, olha só, Bentinho, é o Covid-19, tá certo? Então, a gente tem que entender o seguinte, vocês que estão estudando, eu espero que vocês aprendam muito essa lição que a gente está aprendendo agora. A gente precisa investir na ciência, na pesquisa, tá? Não só na tecnologia para consumo, como diversos tipos de celulares, tantas outras coisas. A gente precisa investir no conhecimento e na ciência também. Escolher um outro aluno. Júlio, está me ouvindo, Júlio? Hello? Ih, o Júlio dormiu, é? Vou anotar aqui, será? Pode ser eu, de novo? Não, o Júlio está aqui já. Eu vou te fazer uma pergunta, tá bom? Da nossa atividade da página 15. Do terceiro quadradinho, diz assim, investigar a realidade por meio de perguntas, diálogos e raciocínios rigorosos se refere a que tipo de conhecimento?
Psicologia, arte, filosofia ou ciência, Július? Acho que é filosofia. Exatamente. Lembra, a filosofia está sempre relacionada a perguntas. Então, como é que a filosofia funciona nesse tempo de pandemia? É exatamente perguntando por que nós evoluímos tanto em conhecimento, em tecnologia, mas nós caminhamos na direção daquele conhecimento, daquela tecnologia que levava ao consumo, não ao conhecimento científico da ciência, com questão de doenças, de curas e tudo mais. Por quê? Porque foi uma visão capitalista. Então, ela vem e pergunta, tá bom? O quarto quadradinho, eu vou pedir para a Mariana. Amanda já foi. Mariana. Oi. Pode ler o quarto quadradinho e responder? Sim. Confirma a veracidade de suas teorias por meio de provas concretas. Mesmo assim, elas podem ser substituídas por novas teorias mais atuais. Está se referindo a quê? Ciência. Ciência também, tá certo? Lembra que eu dei o exemplo para vocês do cafezinho, do ovo, tá? Então, tem poucos alunos na nossa turma. O Arthurzinho. Arthurzinho, lê o último quadradinho e responde. Vamos lá. Representa ideias e pensamentos de forma livre e criativa, despertando o sentido ligado ao belo. Está se referindo a quê? A que conhecimento? A arte. Exato, parabéns, viu? Então, olha só, vocês vão ter como tarefa de casa, da página 16 até a página 20. Tá bom? Já fiz. Já? Então, porque eu vou corrigir esse livro de vocês, né, que seja via Zoom mesmo, a gente vai dar um jeito. E aí eu quero saber, alguém ficou com alguma dúvida sobre o nosso assunto hoje? Tá? Não. Deu para pegar bem, né? A gente tem pouco tempo, já está para terminar a nossa aula, então a gente viu as formas de saber. E hoje nós estudamos sobre como, né? A gente pode saber usando a sabedoria, descobrindo a verdade. E aí fica a pergunta aí para você. Maria Eduarda, quem é aquela pessoa que você admira, que você olha e diz assim, essa pessoa é muito sábia na sua vida? Quem é essa pessoa? Tia, para mim é o meu pai. E vamos pensar um pouquinho, Maria Eduarda, o que você olha nele que faz você vê-lo como um sábio? Essa pergunta é para todo mundo, entendeu, Andrei? Andrei, Oi. eu quero que você me diga quem é a pessoa que você olha na sua vida, que você olha como um sábio. Quem é essa pessoa? Quem? Minha mãe e meu pai. E por quê? O que tu olha, por exemplo, no teu pai que faz com que tu considere ele um sábio? É isso que a filosofia faz, a gente pensar o porquê. Tá bom? Já pode dizer, Maria Eduarda, o porquê. Ei, gente, eu tenho menos de 1 minuto, mas fica aí. Quando você olha uma pessoa na sua vida que você tem como sábio, pense, mas o que eu olho, o que eu vejo nessa pessoa que faz com que eu veja essa pessoa como um sábio na minha vida, tá? Então, foi muito legal dar aula para vocês, eu amo muito vocês e até a próxima aula. Vocês são lindos, viu? Tchau. Tchau, Ana Luísa. Tchau, Maria Eduarda, Sâmia, André, beijo. Tchau, tia. Tchau, lindos. Tchau, tchau.